Será que investir o seu dinheiro no Nubank compensa de verdade? Hoje eu vou te contar o que está por trás dos investimentos na conta do Nubank e o que quase ninguém entendeu ainda. Meu nome é André Araújo, eu sou engenheiro e investidor. Existem dois tipos de pessoas. Aquela que até outro dia tinha todo o seu dinheiro na poupança, descobriu o Nubank e agora tem todo o seu dinheiro na conta, e aquela que acredita que a renda fixa morreu e que a Nubank não vale mais nada. Esse último, que acredita que não vale a pena investir aí no Nubank, quando escuta falar sobre investimentos em renda fixa, já logo fala: Selic a 2% não rende nada, a renda fixa morreu e esqueceram de enterrar. E aqui está o primeiro erro. Porque investimentos não é uma caixa multiuso que serve para qualquer situação. Investimento é ferramenta que serve para atender cada objetivo da sua vida. Se eu te perguntasse, por exemplo, qual ferramenta da sua caixa de ferramentas você mais gosta, o que você iria me responder? Talvez se você for mineiro igual eu, você vai responder: depende, uai. Por que depende? Porque não tem uma ferramenta que vai servir para todas as ocasiões. Não tem uma ferramenta milagrosa que vai servir para tudo. E com a Selic a 2%, os investimentos na renda fixa estão rendendo um pouco mesmo, normal. Até porque na prática, o que ela rende de verdade é 0,1% daquilo que a gente vê no jornal. Então na prática está rendendo 1,9% ao ano. E ainda tem que descontar o imposto de renda, segundo uma tabela regressiva, que é essa aqui que vocês estão vendo aqui do lado. Ou seja, se você investisse R$1.000 hoje, rendendo esses 1,9%, daqui a 12 meses você teria R$ 1.019,97 bruto. E desse valor, que convenhamos já não é grande coisa, você teria que descontar o imposto de renda. E aí nós teríamos o incrível valor de R$ 1.016,48 líquido. Um ano investido para ganhar 16 conto. Mas a poupança, vale lembrar, rende ainda menos, pois ela rende 70% da Selic, isenta de impostos. Agora o fato da renda fixa, principalmente agora em 2021, está rendendo pouco, não quer dizer que a renda fixa morreu. Isso porque a renda fixa serve para a proteção do seu dinheiro. Você tem que colocar nela aquele dinheiro que você não pode perder. Daí, só por isso, já vemos que não faz sentido eu comparar renda variável com renda fixa. Ações e FIIs, por exemplo, são investimentos mais arrojados, que podem sim te trazer um retorno maior, mas também possuem um risco maior associado. E você pode também levar uma lapada justamente na hora que precisar do dinheiro. E é justamente por isso que não se coloca reserva de emergência na renda variável. A gente tem que criar uma carteira diversificada, dividir a grana em investimentos com características diferentes, de acordo com o objetivo que você tem para cada parte do seu dinheiro. Você não pode colocar tudo no mesmo balaio, misturar aí rentabilidade com segurança, porque são duas coisas que não andam juntas. Daí, voltando a Nubank, é preciso entender a característica do investimento. Os investimentos atrelados à taxa Selic são chamados pós-fixados, que vão te garantir uma rentabilidade positiva com uma certa previsibilidade de retornos. Daí muita gente vê essa taxa baixa e acaba preferindo colocar o seu dinheiro em investimentos pré-fixados, que são aqueles que possuem uma taxa fixa e um prazo determinado para resgate. O grande problema aqui é que quanto mais longo prazo, mais coisas podem acontecer na economia, inclusive a Selic e a inflação subirem. Daí vamos supor que você contrata um pré-fixado, vencimento em 2026, que rende 5% ao ano. Pode ser que lá em 2026 a inflação esteja em 8% ao ano e a Selic em 7%. Na teoria você ganhou 5%, mas na prática você perdeu 3%, porque a inflação foi maior do que a sua rentabilidade. E pior é se for resgatar antes do prazo, porque nesse cenário de aumento de juros, os títulos pré-fixados vão sofrer a marcação ao mercado e você iria resgatar menos do que aquilo que você investiu. Eu expliquei melhor a marcação ao mercado e inclusive como você pode ganhar dinheiro com ela em um outro vídeo que eu vou deixar aqui no card para vocês. Você entendeu a diferença de pré-fixado para pós-fixado? E se foi a primeira vez que está dando esse estalo na sua cabeça, esse vídeo já merece a sua inscrição no canal e ativando inclusive as notificações, ativando o sininho para receber os novos vídeos que eu publicar por aqui. Lembra que falei que tem dois tipos de pessoas? Tudo que eu falei até agora foi para aquele tipo de pessoa que acha que a renda fixa morreu, que não valeria a pena investir o seu dinheiro em investimentos como a Nuconta. Agora tem outro extremo, aquela pessoa que deixa todo o seu dinheiro na Nuconta. Talvez pela facilidade que ela oferece, né? Ela tem liquidez diária, você pode sacar, transferir, pagar contas a hora que você quiser. E também não precisa fazer nada, que seu dinheiro já está ali rendendo 100% do CDI. Então isso tem feito as pessoas utilizarem a Nuconta como o único investimento da vida. A pessoa coloca o dinheiro ali e acha que a vida está resolvida. E isso é muito perigoso. Primeiro porque a Nuconta não é o melhor investimento para reserva de emergência. E eu já vou explicar o porquê. Segundo, porque uma carteira vencedora, é preciso ter parte do dinheiro na segurança, voltada para ter o dinheiro na hora que você precisar, ok. Porém também é preciso ter a parte que vai te garantir maiores retornos, além de uma maior proteção em termos mais amplos,
considerando aí fatores políticos e econômicos, como investir no exterior, por exemplo. E muita gente tem na NuConta valores que ultrapassam o limite para uma reserva financeira adequada. Para quem não sabe, a regra para montar a reserva de emergência é deixar de 3 a 12 meses de contas pagas, do seu custo de vida, guardados em locais seguros e com liquidez. Como é o caso da NuConta, por exemplo. 3 meses seria para quem já tem uma renda mais estável e previsível, e 12 meses para quem tem uma renda menos estável e mais imprevisível. Então, se uma pessoa tem uma despesa mensal de 2 mil e tem lá 30 mil na NuConta, ela está deixando de ganhar dinheiro. Na verdade, ela está perdendo dinheiro. Isso porque a inflação em 2020, por exemplo, fechou em mais de 4%. Ou seja, mais que o dobro daquilo que a NuConta rendeu. Essa pessoa poderia, com esse dinheiro que está acima aí do limite da reserva de emergência, investir em outros investimentos mais rentáveis, às vezes até bastante seguros dentro da própria renda fixa. Ou mesmo, com uma parte menor, investir em renda variável, que possui maior risco, é verdade, mas que também possui um maior potencial de retorno. É possível investir em ações de maneira bastante diversificada e simples, através de ETFs, por exemplo, de forma que você não precisa ficar analisando nem acompanhando os ativos. Você simplesmente vai comprar um ETF que vai investir em diversas empresas ao mesmo tempo. E eu vou deixar um vídeo aqui no card sobre ETFs, se você se interessar pelo assunto. Então, pela questão da rentabilidade, já valeria a pena tirar do Nubank aquele dinheiro que ultrapassa a reserva de emergência. E para a reserva em si, eu não diria que a NuConta, principalmente aquela modalidade do RDB, seria uma opção muito interessante. E são 2 motivos. Primeiro é que o RDB, apesar de ter a garantia do FGC, não é seguro o suficiente para você deixar o dinheiro que você pode precisar a qualquer momento. Eu expliquei exatamente o porquê em outro vídeo que eu vou deixar aqui no card para não ser repetitivo. O segundo motivo é pelo Nubank permitir a facilidade do resgate. Ou seja, o seu dinheiro da reserva fica misturado com o dinheiro de pagar contas. E por mais que tenha lá o chamado dinheiro guardado, que você em teoria poderia fazer essa separação, é tão simples utilizar esse dinheiro que ele vira um alvo para o consumo. No impulso, você pode acabar gastando aquele dinheiro que seria para a reserva. Então eu prefiro ter apenas uma pequena parcela do meu dinheiro da reserva, coisa de 1 a 2 meses de contas pagas, na Nubank, e o restante investimento como o Tesouro Selic, por exemplo. De modo que apenas o fato de você solicitar o resgate e ele estar disponível para você no dia útil seguinte, já daria tempo de pensar melhor e evitar aqueles gastos que seriam feitos no impulso. Quem nunca, num shopping, saiu de uma loja por 15 minutos e percebeu que aquele item que antes era de extrema necessidade nem é tão útil ou tão interessante assim? Às vezes até se distraiu, foi embora e esqueceu dele. Então vai por mim, esse dia útil vai ser importante para você se defender de você mesmo. E outro motivo para deixar a maior parte da reserva de emergência no Tesouro Selic é que ele é o investimento mais seguro do país. Ele possui o chamado risco soberano, que é o menor risco de crédito da economia. Então, em uma eventual quebra do Nubank, e por ser uma empresa não é impossível que isso aconteça, você poderia ser prejudicado, principalmente se tivesse seu dinheiro na modalidade do RDB, mesmo que ele conte com a garantia do FGC. Porque veja só esse trecho retirado do próprio relatório do FGC. Segundo o censo mensal, que considera as informações recebidas pelo FGC das instituições associadas, os depósitos elegíveis à garantia totalizavam 2,9 trilhões em junho de 2020. Com a limitação da garantia ordinária até 250 mil, a cobertura do FGC alcançava na mesma data 1,5 trilhão. Ou seja, ele cita que os depósitos elegíveis à garantia totalizam 1,5 trilhão de reais. E ainda fala que 99% das pessoas, portanto, estariam cobertas. Ufa, né? Porém, na prática, estar coberto não é a mesma coisa de receber o dinheiro de volta. Porque veja só, ainda no mesmo relatório, para a quantificação da liquidez, nos termos do regulamento do FGC, deve considerar os recursos transformáveis em caixa, disponíveis e os títulos públicos, deduzindo-se deste valor o saldo da reserva contábil FR, que em junho de 2020 era de 8,5 bilhões. No encerramento do semestre, as disponibilidades imediatas do FGC somavam 56,7 bilhões. Ou seja, o FGC afirma ter 56,7 bilhões em caixa. Continuando. Devido ao acentuado aumento do saldo de depósitos elegíveis da garantia do FGC, ocorrido durante o primeiro semestre de 2020, conforme apresentado no quadro com os dados da garantia ordinária, houve uma redução percentual da liquidez do FGC, que passou de 2,31% em dezembro de 2019 para 1,97% do total dos depósitos elegíveis da garantia do FGC em junho de 2020. Ou seja, de 100% dos investimentos elegíveis à garantia, o FGC tem liquidez, ou seja, ele tem dinheiro para pagar somente 1,97%. Então, se o banco pequeno quebra, ok, ele vai ter liquidez, ele vai ter dinheiro para poder honrar os compromissos aí, pagar aquelas pessoas que investiram nesse banco.
Agora, se houver uma quebradeira generalizada, ou então um banco com grande número de clientes, ele vem à falência, aí a história já é um pouco mais complicada. E veja só, segundo o próprio site do Nubank, eles contam com mais de 20 milhões de clientes. E fazendo uma conta rápida aqui, o FGC tem 56,7 bilhões de dinheiro em caixa. E o Nubank tem 20 milhões de clientes. Se eu dividir um pelo outro, eu vou ter um total de R$ 2.835 por pessoa. Ou seja, por mais que eu tivesse a garantia do FGC de R$ 250 mil por pessoa, o FGC só teria dinheiro para pagar R$ 2.835 por pessoa. Ou seja, se você tiver mais do que R$ 2.835, pode ser que você fique a ver navios, pois o FGC só vai ressarcir se tiver fundos para isso. E no Tesouro Selic, por você estar emprestando dinheiro para o governo, e o governo, em última instância, ter a prerrogativa de imprimir dinheiro, ele pode simplesmente apertar o botão, criar mais reais e te pagar. Portanto, é um investimento muito mais seguro, é o investimento mais seguro do país. Ah, vai ter um efeito negativo um governo imprimir dinheiro? Vai, como a inflação, por exemplo. Mas um momento de crise acentuada, como a gente viu em 2020, não é incomum isso acontecer. E não só no Brasil, mas no mundo todo. Então, na comparação com a Nuconta, o Tesouro Selic tem vantagem. Então, André, quer dizer que não deve ter nada na Nuconta? Não, não é isso. Na verdade, a Nuconta é bastante útil para remunerar essa conta corrente, né? É muito prático ter o dinheiro investido lá. Porém, o ideal é que tenha apenas 1 ou 2 meses da sua reserva depositadas ali. Em uma lógica similar, eu também não gosto de investir em CDBs de bancos pequenos, que vão render ali 110% ou 120% do CDI. E o motivo é que existe um ganho muito pequeno a mais. 110% do CDI, com a Selic aí a 1,9%, vai dar menos de 0,2% a mais por ano, o que é quase nada. Só que existe um risco maior dessa instituição vir a ter problemas. Portanto, é um risco desnecessário se correr. Eu vou ganhar muito pouco para ter um risco bem mais alto. Então não compensa se expor a um risco maior para um ganho muito pequeno, ainda mais se for o dinheiro da reserva de emergência. E fora da reserva, nada de errado em ter investimentos com maior risco, desde que o retorno potencial seja proporcional a esse risco maior. Faz sentido? Qual a sua opinião? Onde você deixa sua reserva de emergência? Espero que tenha gostado do vídeo. Eu conto sempre com seu like e com sua inscrição no canal, porque dessa forma você me incentiva a continuar produzindo conteúdo útil, prático e de valor por aqui, combinado? E para finalizar, me segue lá no Instagram, @eu.andrearaújo. Lá eu respondo dúvidas, faço lives, mostro a minha rotina de engenheiro e investidor e eu tenho certeza que a gente vai se conectar muito mais. @eu.andrearaújo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.